Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Um problema que interfere diretamente nos transportes e na qualidade de vida de 200 mil passageiros que utilizam todos os dias as 35 linhas operadas pela empresa A2 Transportes na zona sul da capital paulista. Com 130 ônibus com idades entre 10 e 13 anos de fabricação, o que representa quase um quarto de todos os 505 veículos da frota total, a A2 está entre as empresas com maior número de multas e reclamações da cidade de São Paulo. A idade média da frota da companhia hoje é de 8 anos. O presidente da companhia, Paulo Farias, explicou que pediu para a Enel, no dia 12 de março de 2024, a ligação necessária para fazer funcionar a infraestrutura instalada na garagem para a recarga de ônibus elétricos. Desde 17 de outubro de 2022, as empresas de ônibus são proibidas pela prefeitura de comprar modelos a diesel para o cumprimento de metas de redução de poluição. Por causa dessa dificuldade, relatada por outras viações também, a SP Trans, gerenciadora pública do sistema, aumentou de 10 anos para 13 anos a idade limite de toda a frota municipal. Sem isso, nem os 130 ônibus estariam rodando na A2. A cidade de São Paulo possuía em janeiro mais de 2.700 ônibus com 10 anos ou mais em circulação, considerando todas as empresas da capital paulista. Para entender a situação, as adequações da rede de fornecimento pela Enel, segundo as empresas de ônibus, são necessárias para não haver falta de energia nos bairros das garagens. É preciso elevar a potência e tensão da distribuição para dar conta da recarga das baterias. A garagem já está com uns 20 carregadores que podem atender entre 60 e 80 ônibus de uma só vez, em fase final de instalação. O local também já conta com um bypass, que é uma espécie de no-break para evitar que os ônibus deixem de ser carregados caso haja falta de energia no bairro. A cabine blindada e um transformador também serão instalados. Hoje já seria possível ter em torno de 50 ônibus novos elétricos, já em operação com tranquilidade, de acordo com o que alegou a empresa. Paulo Farias disse que até agora a A2 desembolsou cerca de 10 milhões de reais para esta infraestrutura. O valor, porém, deve aumentar para 15 milhões, uma vez que vai ser ampliada a capacidade para mais ônibus elétricos. A empresa ainda mostrou documentos de encomendas de ônibus elétricos já assinadas. São 169 veículos que somam mais de 400 milhões de reais, dos quais 100 são BYD, 30 da Eletra de tamanho padrão e 29 micro-ônibus da chinesa Ankai. Nenhuma dessas compras, entretanto, pode ser faturada enquanto a ligação elétrica não é viabilizada. É uma regra para a liberação do dinheiro do financiamento da frota. Paulo Farias disse também que a empresa tem o crédito, mas necessita desta ligação para receber o aval final. Para minimizar o problema de frota, a A2 trouxe 36 ônibus usados sem ar-condicionado de outras empresas da cidade de São Paulo, mas segundo Farias, isso vai até mesmo na contramão da busca pela redução de poluentes. Destes 36 veículos, 26 são fabricados entre os anos de 2013 e 2016, de uma tecnologia Euro 5, e 10 são mais poluentes ainda, do chassi Euro 3, fabricados em 2012. Outra dificuldade é que, por causa das exigências da SP Trans quanto a configurações como de bancos, balaústres, portas e janelas, por exemplo, as companhias de ônibus da cidade só podem comprar ou alugar veículos usados de outras viações da capital paulista, que já estão bem rodados. Ônibus um pouco mais novos de outras cidades nem provisoriamente podem entrar no sistema. Em nota, a SP Trans disse que a frota mais antiga não compromete o atendimento, que em diversas cidades são autorizadas ônibus de 15 anos e que realiza mais vistorias nos antigos. A Expresso Unir, operadora de transporte com forte atuação na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ampliou sua frota com modernos ônibus Comil Campione 3.45. Os novos veículos destinados ao serviço de fretamento e turismo são equipados com chassi Mercedes-Benz OF 1726L/59 Bluetech 6 4x2 e motor OM 926LA de 7,2 litros, capaz de produzir 260 cavalos de potência máxima e 900 Nm de torque, permitindo um desempenho eficiente e seguro com velocidade máxima de 110 km por hora.
Priorizando o conforto dos passageiros, os ônibus contam com ar-condicionado, condutos individuais, iluminação interna em LED, piso antiderrapante amadeirado, porta-pacotes, bagageiro e janelas com cortinas. As poltronas executivas possuem tomadas USB para carregamento de celulares, cintos de segurança e porta-copos, proporcionando uma experiência mais agradável e segura durante as viagens. A acessibilidade também foi um dos focos da renovação da frota. Os veículos estão equipados com um dispositivo de poltrona móvel, facilitando o embarque de passageiros com mobilidade reduzida. Além disso, os novos ônibus possuem faróis de neblina e uma parede de separação com porta, garantindo maior privacidade e segurança para os passageiros. Porém, hoje, a empresa já recebeu sua segunda unidade do mesmo modelo, um Comil Campione 3.45 para renovar a frota do serviço Conexão Aeroporto, operado na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Desta vez, o novo ônibus chega com a identidade visual padronizada do sistema metropolitano, alinhando-se ao padrão estabelecido para o transporte da região. O veículo é montado sobre o mesmo chassi, Mercedes-Benz OF 1726L/59 4x2 Euro 6, e conta com motor OM 926LA de 7,2 litros, capaz de entregar 260 cavalos e de potência de 900 Nm de torque. Com velocidade de 110 km por hora, o modelo oferece um desempenho eficiente e seguro, atendendo às demandas do serviço de transporte intermodal. Esse modelo possui também as mesmas configurações da primeira unidade. Mantendo compromisso com o conforto dos passageiros, o novo ônibus possui ar-condicionado, condutos individuais, iluminação interna em LED, piso antiderrapante amadeirado, porta-pacotes, bagageiro, janelas equipadas com cortinas, poltronas executivas com tomadas USB, cinto de segurança e porta-copos, proporcionando mais comodidade e segurança durante as viagens. E também possui dispositivo de poltrona móvel para facilitar embarque de passageiros com mobilidade reduzida. Além disso, o modelo conta com farol de neblina e uma parede de separação com porta, garantindo maior privacidade e segurança. Esse primeiro veículo, embora dentro das diretrizes visuais do novo sistema, não seguiu o padrão definitivo, levantando questionamentos sobre qual será a identidade visual oficial da conexão aeroporto. Com a chegada da segunda unidade, agora já padronizada, a expectativa é de que mais definições sejam feitas em breve. Também não é descartada a possibilidade do veículo adquirido com a pintura Conexão Aeroporto Rodoviária ficar exclusivo na rota 5.250, que parte do terminal rodoviário de Belo Horizonte até o aeroporto de Confins, e deste segundo ônibus com pintura padrão ficar responsável pelas rotas 5.241 e 5.260, que partem do terminal Álvares Cabral até o aeroporto de Confins. Para celebrar a chegada de sua mais recente frota de veículos, a Aviação Ouro e Prata promoveu uma série de atividades especiais em diversas rodoviárias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O intuito principal dessas ações foi dar a conhecer os novos ônibus, com destaque para a grande novidade oferecida aos passageiros, a inclusão da classe leito-cama. As cidades de Carazinho, Passo Fundo, Chapecó, Porto União, Canoinhas e Curitiba foram palco desses eventos de lançamento. Nesses locais, o público e os viajantes tiveram a oportunidade de inspecionar de perto os modelos recém-adquiridos, familiarizando-se com seus diferenciais e experimentando o nível superior de conforto que eles proporcionam. A iniciativa da apresentação da frota não se limitou à exposição estática dos veículos nos terminais rodoviários. A empresa organizou também desfiles pelas cidades com utilização de carro de som para divulgação, recepção de representantes de órgãos públicos e de imprensa local, distribuindo brindes ao público e um coquetel especialmente preparado para comemorar esta nova etapa da companhia. Os novos ônibus começaram a circular no dia 3 de março, atendendo às rotas que abrangem as regiões sul e sudeste do Brasil, operadas pela Aviação Ouro e Prata. Com esta ampliação, a modernização de sua frota, a empresa reforça seu compromisso de proporcionar aos seus clientes viagens que primam pelo conforto, segurança e inovação. O leilão do Grupo Itapemirim será a briga de gente grande. Isso porque na nova sugestão de edital, a administradora do processo de falência, a ETSM Partners, inclui como exigência que a empresa que participar vai ter de provar com documentos que possui capacidade econômica para, de forma isolada e não em consórcio, operar a totalidade das 125 linhas de ônibus rodoviárias interestaduais.
Não há uma vedação explícita quanto à formação de consórcios de empresas, mas caso a exigência passe até mesmo para a criação de grupos consorciados, os integrantes terão de apresentar esta capacidade isolada de operação única. Também não significa que logo após vencer o leilão, a empresa terá de assumir as 125 linhas de uma vez. A transição de 90 dias é prevista, mas a capacidade econômica terá de ser provada antes mesmo da participação do leilão. Além disso, não há fornecedor no mercado que possa atender em 90 dias a uma encomenda de ônibus tão grande. Assim, a empresa terá de possuir parte da frota necessária para ir assumindo durante a transição. Como também as empresas praticantes devem estar habilitadas pela ANTT a operar linhas rodoviárias, já de acordo com o novo marco regulatório, não basta ter dinheiro. O caminho natural terá de ser uma companhia grande do setor. Atualmente, poucos grupos empresariais no mercado teriam condições de atender a estas exigências. Águia Branca do Espírito Santo e Grupo Comporte, que brigam judicialmente com a atual operadora Suzantur, devem estar no páreo. Outros grupos que teriam tamanho suficiente seriam, por exemplo, a Guanabara, da família de Jacob Barata, Garcia Brasil Sul, que também já brigou para operar as linhas por arrendamento, e empresas do grupo JCA, como Cometa, Catarinense, 1001, Rápido Ribeirão, entre outros. A questão não é somente ter dinheiro para a frota, mas a abrangência operacional. Isso porque, além de serem longas, as linhas da Itapemirim unem regiões diferentes do país. Não se tratam apenas de linhas longas dentro de uma mesma região ou entre regiões vizinhas, mas são ligações interregionais, o que exige uma estrutura maior de ponto de apoio. As parcerias para uso de garagens e guichês não são vedadas, mas a frota deve ser própria. A XM Partners sugeriu as datas para o leilão. A Justiça deve decidir nesta semana se acata. Os débitos do falido Grupo Itapemirim, que já foi um dos maiores conglomerados do setor de ônibus rodoviários da América Latina, voltaram a crescer e agora somam 2,75 bilhões de reais até janeiro de 2025. O balanço foi protocolado no processo de falência do grupo pela administradora judicial XM Partners, nesta segunda-feira, dia 5 de março. O último valor de setembro de 2024 era de 2,69 bilhões de reais, e em maio de 2024 o patamar era de 2,66 bilhões. As variações são, entretanto, mais que correções pela inflação. Se referem também às chamadas habilitações de crédito, ou seja, dívidas que são reconhecidas pela Justiça ao longo deste processo. Neste quesito, na manifestação judicial desta segunda-feira, a administração diz que até janeiro de 2025 havia para julgamento 1.171 credores com pedidos de créditos que somavam até então 1,75 bilhão de reais, o que levaria as dívidas do falido grupo para cerca de 4 bilhões e meio de reais, se todos fossem aceitos. Essas dívidas não têm a ver com a nova Itapemirim Suzantur, empresa de ônibus que opera as linhas em contrato de arrendamento classificado até então como finalizado, e com a Itapemirim Transportes Aéreos, empresa do antigo dono da Itapemirim, Sidney Piva de Jesus, que não integra a falência do Grupo Itapemirim. A XM Partners sugeriu as datas para o último leilão do grupo. A Justiça deve decidir nesta semana se acata. As operações pela Suzantur, que completaram exatos 2 anos nesta terça-feira, no dia 4 de março, renderam cerca de 6,5 milhões de reais aos credores. O leilão de imóveis e um ônibus velhos, realizados em março de 2024, suspenso após a ação movida pelo empresário Sidney Piva e sua consultoria Piva Consulting, mas liberado pelo STJ em junho de 2024, rendeu pouco mais de 77 milhões de reais aos credores. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na noite desta última segunda-feira, dia 3 de março, durante as 10h44 da noite, um ônibus rodoviário da empresa Guanabara colidiu contra um imóvel na parada do município de Luz, no interior de Minas Gerais. O coletivo havia partido de Goiânia e seguia para Belo Horizonte. O motorista, ao invés de colocar na marcha neutra ao estacionar, se confundiu e dessa forma o coletivo avançou. A Guanabara informou que não houve nenhum ferido e que os prejuízos foram mínimos, apenas no próprio veículo da empresa. Este já foi o terceiro acidente envolvendo um ônibus interestaduais em menos de 3 dias. No último dia 3,
houve outros acidentes em São Luís e em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Na noite desta última segunda-feira, o ônibus rodoviário da empresa Real Sul pegou fogo na BR-349 em Santana, no interior da Bahia. O coletivo havia partido de Carinhanha e seguia rumo ao Distrito Federal. O incêndio teve início quando o veículo estava na região do entrocamento, no povoado de Porto Novo. As chamas começaram com o ônibus ainda em movimento. O motorista então parou e todas as pessoas conseguiram desembarcar. Não houveram feridos. Passageiros no local relataram que grande parte das bagagens não foram retiradas e acabaram queimadas. A Real Sul apura as causas do incêndio. Na madrugada desta terça-feira, por volta de 5h47 da manhã, um ciclista de 30 anos morreu após ser atropelado por um ônibus do CLU, Serviço de Limpeza Urbano, no setor de oficinas de Ceilândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros da capital informou que quando as viaturas chegaram no local, o rapaz tinha um ferimento na cabeça e já se encontrava sem vida. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o ciclista atravessava a via e é atingido pelo coletivo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Na manhã desta quarta-feira, uma mulher perdeu a vida após ser atropelada por um ônibus da Transflor, empresa de Osório, na RS 407 em Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A motorista estava em caminho de Xangri-Lá quando perdeu o controle do carro, um modelo HB20, e capotou próximo a uma curva no quilômetro 6 da rodovia. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, após o acidente a vítima deixou o carro e se encontrava às margens da estrada, possivelmente pedindo ajuda. Foi nesse momento em que o ônibus, que estava sem passageiros, a atingiu. O motorista do coletivo relatou que não conseguiu ver a vítima devido à falta de iluminação no local e imediatamente acionou os serviços de emergência. Nesta quarta-feira, um ônibus foi destruído por um incêndio no terminal da Praia Grande, em São Luís, no Maranhão. O coletivo envolvido atendia a linha Parque Vitória até o bairro Alemanha. Todos os passageiros conseguiram desembarcar em segurança. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos comunicou que o caso segue sob investigação da empresa de ônibus. Um ônibus da empresa da Autoviação 1001 caiu em uma ribanceira por volta de 3h20 da manhã, nesta quarta-feira, na quilômetro 98 da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Pindamonhangaba. Um adolescente de 13 anos que estava entre os passageiros acabou morrendo no pronto-socorro de Pindamonhangaba. O veículo tinha saído na noite anterior do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de São Paulo, tentando acessar as vítimas pelas janelas. Foram em torno de 26 vítimas, dos quais 15 foram levadas para Pindamonhangaba, incluindo o adolescente que morreu, 7 para a Unidade de Saúde de Taubaté e 2 para Aparecida e 2 para a UPA de Aratema, também em Pindamonhangaba. As causas estão sendo apuradas. Informações do local, que ainda estão sendo apuradas pela polícia, dão conta que no local há um meio-fio que divide o acostamento com o barranco. Durante uma manobra realizada pelo motorista, uma das rodas do ônibus subiu nesse meio-fio e o veículo perdeu o equilíbrio, caindo na ribanceira. Com o peso do ônibus, a sarjeta danificou-se, mas o asfalto do acostamento não teria cedido. Em nota, a Autoviação 1001, que congrega outras companhias como Cometa e Catarinense, entre outras, diz que o ônibus saiu do Rio de Janeiro às 9h55 da noite, em direção a São Paulo. A empresa diz que lamenta e que vai colaborar as autoridades para esclarecimentos. Nesta quinta-feira, um ônibus municipal da empresa Movibus pegou fogo na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, próximo ao terminal Sapopemba, no bairro Conjunto Habitacional Teotônio Vilela. O coletivo atendia a linha 403310 Jardim Guaricará, a Nova Conquista. Não há informações de pessoas feridas no local. Um acidente envolvendo micro-ônibus deixou uma mulher morta e outras gravemente feridas na noite desta quinta-feira, dia 6 de março, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Imagens publicadas nas redes sociais mostram um veículo invadindo a calçada na Avenida Sapucaia por volta de 8h50 da noite, atropelando as vítimas. De acordo com informações da prefeitura do município, o motorista do ônibus teria sofrido mal súbito, o que o fez perder o controle da direção do coletivo. Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam os feridos ao Hospital Getúlio Vargas. Uma das vítimas, uma mulher de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital.
A outra pedestre, de 34 anos, sofreu múltiplas fraturas e permanece internada. O motorista também recebeu atendimento médico, mas já recebeu alta. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente. A VIX Logística, referência nacional do setor de transporte e logística, resgatou a identidade visual da icônica aviação capixaba para homenagear suas raízes no Espírito Santo. A iniciativa marca os mais de 50 anos da empresa e reforça seu compromisso com a tradição e inovação no setor. A pintura emblemática presente nos ônibus da aviação capixaba entre as décadas de 1980 e 1990 foi recriada em um veículo moderno da VIX Logística, um Marco Polo Viaggio G8 1050. A ação simboliza não apenas um tributo à história do transporte capixaba, mas também a celebração dos 47 anos de parceria da empresa com a Suzano Aracruz no transporte de seus funcionários. Esse contrato, ainda iniciado na época da aviação capixaba, permanece até hoje, consolidando os relacionamentos mais duradouros da empresa. Carlos Chiep Neto, diretor-geral da VIX, destaca a importância dessa trajetória. A aquisição da aviação capixaba nos anos 80 foi um marco para o Grupo Águia Branca, impulsionando nessa nova expressão no segmento de fretamento. Essa identidade visual resgata um período fundamental do nosso crescimento e a consolidação das parcerias estratégicas de longo prazo. Fecha aspas. A Volare anunciou o retorno da configuração Limousine ao seu portfólio, agora aplicado ao modelo Fly 10. Com capacidade para ter 30 passageiros, a nova versão aposta em requinte e sofisticação para atender aos mais altos padrões de conforto. O Fly 10 Limousine está disponível em duas configurações de assentos, a 18x2 e a 30x2, com opções de poltronas executivas, semi-leito e semi-leito master com descanso para pernas. O modelo também se destaca pelo exclusivo sistema FIA, que aprimora a segurança passiva, além de contar com ar-condicionado dotado, porta pantográfica com door breaker, protetor de cárter e radiador e espelhos retrovisores elétricos. Entre os diferenciais internos, o veículo oferece parede total de separação, janelas coladas com película, amplo bagageiro traseiro, cortinas plissadas e porta-pacotes VIP equipados com iluminação, alto-falantes individuais e audiofone. O sistema de entretenimento inclui DVD, rádio com CD, MP3, USB e Bluetooth, 3 monitores com chave seletor e tomadas USB nas poltronas. Há ainda itens como geladeira de 41 litros, internet Wi-Fi, câmeras de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, iluminação noturna azul e opções de revestimento em tecido ou couro flex. O Fly 10 Limousine é equipado com motor Cummins de 175 cavalos, câmbio de 6 marchas e freios pneumáticos com ABS. A garantia do trem de força é de 2 anos. O design também recebeu atenção especial, com detalhes cromados na grade dianteira, faróis de neblina em LED, rodas e espelhos na cor titânio e um painel com acabamento sofisticado. Além disso, há a opção de personalização com itens como sanitário, cafeteira e chopeira, além de variações no revestimento das poltronas e decoração interna. E para fechar, uma última notícia. A Marco Polo Motorhome, divisão da Marco Polo dedicada à fabricação de motorhome, participará da Expo Direto Cotrijal, onde irá expor o seu mais recente lançamento, o modelo Nômade. O evento é um dos mais importantes do setor agropecuário no Rio Grande do Sul e ocorre entre os dias 10 e 14 de março de 2025 na cidade de Nome Toque. Com foco em inovação, segurança e conforto, a Marco Polo Motorhome foi criada com o objetivo de desenvolver veículos que proporcionam experiências únicas de viagem e aventura. O modelo Nômade é um exemplo dessa dedicação, combinando design sofisticado, tecnologia avançada e robustez. O Nômade representa o que há de mais moderno e inovador em motorhomes, oferecendo conforto, tecnologia e design de ponta para os amantes de viagem e aventura. Com 7,5 metros de comprimento, 2,36 metros de largura e 3,18 metros de altura,
Integra a cabine do motorista e a parte habitável, proporcionando mais uniformidade de design e liberdade de customização. Projetado como um veículo 4x4, o Nomad alia alta tecnologia, segurança estrutural e design sofisticado, equipado com um motor Cummins F3.8 de 175 cavalos e câmbio automático Allison. O modelo oferece eleva capacidade de manobra e robustez. Além disso, com baterias de lítio de alta eficiência, garantindo autonomia energética e segurança durante o uso. E assim finalizamos essa edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.